Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai mostrar os fundamentos da Petrobras, receita, margem bruta, lucro líquido, EBITDA, patrimônio, para você ver como é que esse quadro nos dá uma ideia do que aconteceu no Brasil, no ponto de vista econômico, político e eventualmente até policial. Vamos começar com a receita da Petrobras? Percebe que ela tinha um perfil bem interessante, você tem ali do quarto trimestre de 2006, partindo de uma receita de 150 bilhões de reais, ela chegou a bater quase 350 bilhões, com uma pequena interrupção ali no segundo trimestre de 2008, com uma quedinha que foi certamente por conta da crise do subprime, etc. Depois ela subiu quase que numa reta ali de 170, 180 bilhões de reais para 350 em quase 5 anos. E aí a gente percebe que a companhia deu uma rateada na receita caindo ali até 2017, foi uma fase de crise no Brasil, e aí a gente tem uma queda violenta de 2019 até 2020, que tem a ver bastante com a questão do coronavírus, né? agora em 2020, e uma alta significativa até o segundo trimestre de 2021 de receita, mas ainda não bateu o topo, que era acima de 350 bilhões de reais. Bom, esse gráfico em si, ele não diz muita coisa para nós. A única coisa que ele mostra ali é que você teve um problema na época do subprime, que caiu a receita, depois ela cresceu, né? Dava a impressão, inclusive, que o Brasil estava numa situação excelente, um crescimento ininterrupto por quase 5 anos. Aí você tem uma queda que pode ser fruto daquele momento que a gente estava vivendo de turbulência, o Brasil estava com queda, houve grandes quedas do PIB naquela época e tal, né? E você teve uma queda que certamente foi derivada do coronavírus, porque tudo parou, e uma disparada no final agora, que pode ser com relação à retomada da economia. Não diz muita coisa a respeito da história do Brasil. A gente vamos olhar aqui o gráfico do lucro bruto. Lucro bruto, pessoal, é essencialmente a operação da Petrobras, a receita líquida menos o custo da mercadoria vendida. Então, o custo que ele tem para produzir os barris, o custo que ele tem para importar o combustível, que a Petrobras foi importadora durante muito tempo, líquida, né? Então, esse lucro, você percebe que ele estava na faixa de 60 bilhões de reais, chegou a bater 80 bilhões, quase 80 bilhões de reais em 2011, né? Em 2006 estava 60, depois ficou rateando, então até 2014 ele oscilou entre 60 e 80 bilhões de reais. Depois teve uma altazinha da faixa de 70 para 100 bilhões, se manteve ali em torno de 100, aí subiu para a faixa de 120 ali em 2018 e deu uma disparada agora nesse ano, estamos falando aí de quase 180 bilhões de reais de lucro bruto. Pessoal, esse é o business da Petrobras, tá? Então você percebe que ela nunca chegou a perder dinheiro. Mas vocês lembram que a receita estava subindo. Então por que se a receita estava subindo, por que o lucro bruto não estava subindo? Agora vamos olhar então o gráfico da margem bruta da Petrobras, que seria o lucro bruto dividido pela receita. Dá uma olhada. Olha lá, Petrobras de 2006 até mais ou menos 2010... 2011, 2010, né? Ela tinha uma margem na faixa de 40%. Aí vocês lembram que a gente teve uma alta ininterrupta praticamente de receita até 2014. Mas você vê que desaba a margem bruta da Petrobras de 40% até 20%. O que é isso, gente? Isso é um efeito, quer dizer, são vários efeitos, mas isso é um efeito direto de um controle de preços. O custo não dava para ser controlado, o dólar estava subindo, o Brasil estava numa crise danada, então os custos subiram, mas a Petrobras não repassou esses custos na mesma velocidade para o mercado. Vocês devem lembrar que existia uma dúvida se o governo segurava o preço do combustível, se não segurava. O governo sempre dizia, não, nós temos uma regra aqui para amortecer as oscilações, para o Brasil ter previsibilidade, etc. Mas na prática, o que a gente acabou sabendo, isso depois da Lava Jato, o que a gente acabou sabendo é que a Petrobras tinha uma política de amortização desses aumentos no exterior e não repassar na bomba. A estimativa de perda da Petrobras nessa época foi na faixa de 60 bilhões de reais. Mas o que a gente consegue ver aqui com muita clareza é o seguinte, essa queda da margem de 40% para 20% foi exatamente onde a Petrobras amorteceu, que essa redução da lucratividade teve alta na receita, mas o lucro bruto se manteve, significa que a margem foi achatada, foi exatamente aí de onde saiu o subsídio para o combustível, que a Petrobras negava, depois aceitava, depois teve que colocar tudo no balanço, etc. Então esse é um momento, hoje a gente está vendo o contrário, se você olhar o gráfico de novo, você vê uma margem bruta ultrapassando 50% e crescente. Em um determinado momento, o governo decidiu seguir, de fato, o preço no exterior, e como o custo aqui também não sobe tanto quanto a oscilação do preço no exterior, porque tem muita parte que é nacional, é em reais, etc., o que aconteceu? A gente teve uma disparada absurda na margem, gigantesca. Então você está vendo aí
gasolina R$ 7,00, R$ 6,50 em alguns lugares, diesel caro, um monte de coisa cara, porque as coisas dispararam lá fora. A empresa hoje tem aparentemente, eu não sei, eu não acompanho ela muito proximamente, aparentemente ela tem uma política de acompanhar esses preços internacionais e o custo não sobe tanto. Então o que aconteceu com a margem? Disparou. Então naquele momento passado você vê como que o gráfico da Petrobras mostra o subsídio que era dado para o combustível, como é que a gente sentia, sei lá, um combustível na época de R$ 3,00, a gente achava, pô, legal, tá direito, tá tranquilo. Talvez ele devesse custar 4 se a Petrobras usasse a mesma regra que usa hoje, né? Algumas pessoas vão ver isso e dizer assim, pô, tá ganhando dinheiro demais. Eu não estou entrando nesse detalhe, eu estou mostrando através do gráfico que explica o que aconteceu no passado recente do Brasil. E o subsídio da gasolina está bem claro nessa redução da margem do passado da Petrobras. Agora, olhando para o gráfico do patrimônio líquido, você vê que o patrimônio líquido tinha uma subida quando a Petrobras ela tinha lucros consistentes e crescentes. Nesse momento, a Petrobras ela distribuía 25%, no máximo 30% do seu lucro e deixava o resto todo guardado para fazer investimento. Então, o patrimônio líquido ia crescendo, com as reservas de lucro, etc. E tem um salto gigantesco de um trimestre para o outro, que a gente já falou sobre ele, que foi quando a Petrobras colocou 120 bilhões de capital lá dentro, né? O capital entra direto no patrimônio líquido. Foi a tal capitalização da Petrobras. Aí a gente tem um patrimônio líquido subindo razoavelmente até 350 bilhões de reais e ele desaba cerca de 100 bilhões de reais entre 2014 e 2016. Para entender razoavelmente bem essa queda, a gente precisa olhar o gráfico do lucro líquido. Percebe que a empresa estava com lucro líquido relativamente patinando, não subia muito, e faz sentido. A gente viu que a Petrobras ela foi reduzindo as margens dela, né? Assim, a gente estima que tenha sido por conta de subsídio do combustível aqui no Brasil. Mas a partir ali de 2014, a gente já vai falar sobre isso, a gente sabe o que aconteceu em 2014, a Petrobras ela começou a ter uma queda acentuada de lucro líquido, chegando quase a 60 bilhões de reais, negativo no acumulado de 12 meses. Então, pessoal, aqui eu quero que vocês olhem para aquela parte da queda do patrimônio líquido, da queda do lucro líquido. Gente, aquilo ali aconteceu essencialmente por conta da Lava Jato. A Lava Jato teve dois momentos cruciais em que ela poderia ter terminado e teve um movimento crucial que, se não existisse, ela talvez tivesse terminado muito antes. O primeiro momento crucial da Lava Jato, não sei se vocês lembram, mas um ministro do STF, se não me engano, o Teori Zavascki, tinha mandado soltar o Alberto Issef logo depois que o Sérgio Moro prendeu ele, o pessoal de Curitiba prendeu ele. O Moro peitou isso, falou assim, tem certeza? Tem ali milhões e milhões de dólares de lavagem de dinheiro naquele Lava Jato, naquele posto de gasolina, etc. Tem traficantes internacionais envolvidos e tal. O Teori, se não me engano, não sei se foi eu ou o Faquinha, tenho quase certeza que foi o Teori. Ele aparentemente se assustou e voltou atrás e deixou o cara preso, né? Isso aí já foi a primeira coisa relevante, né? A segunda coisa relevante, que foi um movimento que durou mais ou menos até 2018, no mínimo, que foi esse movimento das pessoas nas ruas, né? Eu lembro que antes de decisões relevantes do STF sobre segunda instância, sobre não segunda instância, se vai prender, se não vai prender, se vai manter preso, não vai manter preso, você tinha centenas de milhares, eventualmente milhões de pessoas nas ruas. A gente tem uma tendência a pensar que todos aqueles movimentos do passado foram movimentos contra a Dilma, por exemplo, mas boa parte deles era em defesa da Lava Jato. E o Moro e os procuradores, eles não se faziam de rogados, eles pediam ajuda das pessoas, se não fosse nas ruas eles não conseguiriam, etc. E assim, como esse movimento aparentemente em defesa da Lava Jato deu apesar das pessoas estarem nas ruas, não é mais em nome da Lava Jato em si, e o que está acontecendo com o Moro e tal, suspeição, essas coisas, dá a impressão de que realmente aqueles movimentos de rua em prol da Lava Jato se sustentavam a ela. Eles pararam, aparentemente, até o passado. A impressão que eu tenho, pessoalmente, não sei se vocês têm essa mesma impressão, é de que estão reconstruindo um passado que eu vivi muito ativamente, né? É o Brasil, infelizmente. Mas o ponto que a gente vai falar aqui é um outro ponto, esse sim, fundamental para a Lava Jato não terminar. Não poder jogar nada debaixo do tapete, etc. Em um determinado momento, em 2014, a auditoria independente da Petrobras disse que não ia assinar o balanço. No momento que a auditoria da Petrobras disse que não ia assinar o balanço, ela transformou isso num problema mundial. Por quê? Porque os Estados Unidos eles têm umas regras de corrupção, anticorrupção, que se você é uma empresa que capta lá dentro e você comete uma corrupção, um crime ou qualquer coisa fora dos Estados Unidos, né? Se você é uma empresa que captou dinheiro lá nos Estados Unidos
é uma empresa que tem sede na Rússia, captou dinheiro nos Estados Unidos, cometeu um crime em Angola ou uma corrupção em Angola, você corre o risco de sofrer sanções nos Estados Unidos. Você fala, pô, mas esses Yankees aí são terríveis, eles querem se meter em tudo. A lógica dos caras é a seguinte, corrupção, além das coisas horríveis, também é concorrência desleal. Então, para que as empresas americanas que não podem, que tem uma regra anticorrupção grande, para que elas não tenham que sofrer com essa concorrência desleal em outros lugares, a regra americana diz que qualquer empresa que capta lá dentro, que está no mercado de capitais americano, ela tem que cumprir essa lei em todos os lugares. Então, nesse momento, no momento em que a auditoria falou, a gente não vai assinar esse balanço, nesse momento a Petrobras obrigatoriamente tinha que se transformar numa aliada do DOJ, né? Do Department of Justice. Não tinha opção. Ela obrigatoriamente, todas essas histórias eu contei aqui nesse livro. Isso aqui é a versão recente do meu livro Mercado de Ações em 25 episódios. Vocês vão ter uma noção do que aconteceu. O primeiro eu escrevi para 2019, esse aqui tem dados super recentes sobre essa história do Brasil. Então, nesse momento, a Petrobras obrigatoriamente se transformou numa super parceira do DOJ, né, do Department of Justice. E, obviamente, o Brasil fez um monte de acordos multilaterais ali, bilaterais, para poder identificar o que aconteceu de corrupção nos lugares. O que aconteceu foi que não tinha mais o que fazer, cara. O que a Petrobras precisava fazer é dar o retrato mais transparente de tudo que aconteceu. Então, o que você viu, a maior parte daqueles prejuízos que você viu, dá uma olhadinha no gráfico do EBITDA da Petrobras. O EBITDA é a geração de caixa, pessoal. Você percebe que a Petrobras teve uma desabada da geração de caixa na faixa de 50 bilhões para quase zero ali em 2014. Em parte, isso aí significa que a Petrobras ela começou a reconhecer maus investimentos do passado, fazendo testes de impairment, fazendo baixas contábeis. O que acontece? Você lembra, por exemplo, de Pasadena, que todo mundo lembrou, todo mundo sabe o que é. Vamos supor que Pasadena tenha custado $1 bilhão, só para fazer conta tranquila. Você vai mantendo aquilo, você pega $1 bilhão em caixa, sai do seu caixa, vai para o seu investimento, não tem nenhum prejuízo ali. No momento em que você passa 2, 3, 4, 5 anos com aquela empresa, vai colocando dinheiro nela, quer dizer, você vai subindo aquele investimento que você tem nela. Aí a gente dá uma olhada e fala, cara, isso não vale nada. É a ruivinha, né, que ela é toda vermelhinha de ferrugem. Aí não vale nada, vale $100 milhões, por exemplo, por hipótese. O que você faz? Você faz um teste de recuperabilidade, etc., e você identifica que aquilo ali, em vez de valer $1 bilhão que está no seu balanço, vale $100 milhões. O que você faz? Naquele momento, você reconhece uma despesa de $900 milhões, que significa, na prática, dizer, olha, eu queimei dinheiro lá atrás. Né? Quem me deu essa dica de falar dessa maneira foi um amigo meu que é diretor, que é sócio da KPMG, né? E realmente ele tem razão. Assim, eu estou assumindo hoje um prejuízo de coisas que eu fiz lá atrás. Então, o que aconteceu quando você vê essa queda de 100 bilhões, pessoal, são 100 bilhões de reais de queda no patrimônio da Petrobras. E se você colocar em termos de lucro líquido, estamos falando de mais de 100 milhões de reais negativos, né, de prejuízos assumidos. A maior parte disso não é... Você lembra que o lucro bruto da Petrobras não caiu. A receita da Petrobras subiu e se manteve lá no alto. O que aconteceu foi que esse lucro líquido começou a refletir as coisas que tinham sido feitas, os investimentos que tinham sido feitos nos 5 anos anteriores. Lembra que a gente falou em outro vídeo que a Petrobras, o governo brasileiro decidiu falar o seguinte, olha, a gente pode perder dinheiro desde que a gente reconstrua a nossa indústria. Deu tudo errado, porque o petróleo, em vez de estar $300, estava $30, $40, ninguém queria mais o pré-sal, ficou só a Petrobras e ficou um grupo interessado no leilão do pré-sal. Não que o pré-sal seja ruim, o pré-sal é excelente, né? Mas se a gente tivesse vendido em 2008 é uma coisa, vendemos em 2013 foi outro interesse, já tinha dobrado a produção dos Estados Unidos de petróleo, etc. E aqueles investimentos, como eu falei para vocês, que são investimentos que não são os melhores feitos do ponto de vista do capitalismo, que a gente gasta mais do que deveria, aqueles investimentos que foram inflando o seu balanço, na hora que a gente tirou o retrato deles e falou, gente, eu gastei, por exemplo, $200 bilhões de investimento nos últimos 4 anos. Desses 200 bilhões, a minha expectativa de retorno é de 80, de valor presente líquido. O que você faz? Você vai ter que pegar esses 120 bilhões e jogar a despesa e perder.